O que é o Sudoku? É um quebra-cabeças, milenar de origem japonesa. Estrutura da grelha do Sudoku. O objetivo do Sudoku é preencher uma grelha 9 por 9, ou seja, 9 linhas por 9 colunas, com números de 1 a 9, de acordo com certas regras. A grelha 9 por 9 está dividida em 9 subgrelhas 3 por 3, ou seja, 3 linhas por 3 colunas, chamados de blocos. Bloco 1. Bloco 2. Bloco 3. Bloco 4. Bloco 5. Bloco 6. Bloco 7. Bloco 8. Bloco 9. Regras básicas do Sudoku. Quais são as regras básicas do Sudoku? Regra 1. Cada linha da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir. Regra 2. Cada coluna da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir. Regra 3. Cada bloco da grelha deve conter todos os números de 1 a 9, sem se repetir. E na grelha temos então, os 9 blocos e que são numerados de 1 a 9, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vejamos as regras do Sudoku, no exemplo concreto. Numa grelha solução Sudoku, qualquer uma das linhas é constituída por 9 células, que estão preenchidas com todos os números de 1 a 9, sem se repetir. É de notar que qualquer número consta em todas as 9 linhas da grelha 9 por 9, mas localiza-se sempre em colunas diferentes. Do mesmo modo, numa grelha solução Sudoku, qualquer uma das colunas é constituída por 9 células, que estão preenchidas com todos os números de 1 a 9, sem se repetir. É de notar que qualquer número consta em todas as 9 colunas da grelha 9 por 9, mas localiza-se sempre em linhas diferentes. E finalmente, em qualquer grelha solução Sudoku, qualquer um dos blocos é constituído por 9 células, que estão preenchidas com todos os números de 1 a 9, sem se repetir. É de notar que a posição de um mesmo número difere de bloco para bloco. Números iniciais na grelha 9 por 9 Sudoku. Números iniciais em uma grelha Sudoku. Um quebra-cabeças de Sudoku começa com alguns números já preenchidos na grelha. Estes números iniciais fornecem as pistas necessárias para resolver o quebra-cabeças. Resolução do quebra-cabeças. Usando lógica e dedução, o jogador deve preencher os quadrados vazios da grelha, chamadas de células, de modo que todas as 3 regras sejam respeitadas. Existem sites que resolvem, de uma forma mais ou menos detalhada, uma qualquer grelha Sudoku. Apresentamos, aqui, um desses sites, que pode ser facilmente encontrado na internet. O Sudoku não é um jogo de matemática no sentido tradicional, pois não envolve cálculos, mas sim um exercício de lógica e raciocínio dedutivo. Existem vários níveis de dificuldade de Sudoku, desde quebra-cabeças simples com muitas pistas iniciais, até os extremamente difíceis com poucas pistas iniciais. Resolver um Sudoku requer paciência e prática, e existem várias estratégias e técnicas avançadas para lidar com quebra-cabeças mais difíceis. Resolver um quebra-cabeças de Sudoku pode ser um desafio, especialmente para os níveis mais difíceis. O grau de dificuldade do Sudoku está associado à quantidade dos números iniciais disponibilizados na grelha 9 por 9, sendo que o grau de dificuldade é tanto maior quanto menos algarismos iniciais forem disponibilizados. Pode acontecer que a resolução de uma grelha Sudoku específica tenha mais do que uma solução. Temos aqui um exemplo dos números iniciais para uma grelha Sudoku de nível de dificuldade Master, ou Mestre. E aqui a respectiva grelha solução para o exemplo dado, de nível de dificuldade Master, ou Mestre. Agrupamento das principais estratégias e técnicas que podem ser utilizadas. As técnicas ou estratégias para a resolução de um Sudoku podem ser agrupadas de várias maneiras. No nosso caso vamos optar por um agrupamento em estratégias básicas, estratégias intermediárias, estratégias avançadas e estratégias de último recurso.
Nas estratégias básicas podemos incluir o preenchimento direto por linhas, colunas e blocos. E a análise de candidatos, que consiste em fazer o levantamento dos números possíveis para uma célula vazia e à medida que novos números são inseridos na grelha, essa lista de candidatos é atualizada. Nas estratégias intermediárias podemos incluir diversas técnicas. Os pares e triplos nus. E os pares e triplos ocultos. Nas estratégias avançadas podemos incluir a técnica X-Wing, a técnica do peixe-espada e a técnica da cadeia forçada. E nas estratégias de último recurso podemos incluir a técnica de tentativa e erro. Estas estratégias, e outras que eventualmente venham a ser necessárias, serão analisadas quando forem utilizadas nos diversos exemplos de Sudoku, que iremos resolver nesta nova playlist. Tipo de grelha que iremos utilizar de modo a permitir a anotação, em cada uma das células, dos números candidatos ao seu preenchimento. Para resolvermos qualquer desafio Sudoku, 9x9, sugerimos a utilização desta grelha, cuja estrutura analisaremos já em seguida, mas que nos permite fazer uma análise dinâmica dos números candidatos ao preenchimento de todas as células. Grelha 9x9 Sudoku. Subgrelha ou bloco 3x3 Sudoku. Célula Sudoku. Na grelha Sudoku, que propomos utilizar, em cada uma das células, temos espaços para anotar até a um máximo de 9 números como candidatos ao preenchimento da célula. Vejamos um exemplo concreto em um bloco da grelha. Os números iniciais para este bloco são 5, 3, 4, 6, 8 e 9. Como esta subgrelha deverá ser preenchida com os 9 números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E já contém 5 deles, estão a faltar os números 1, 2, 5 e 7. Como à partida, desconhecemos o posicionamento dos números 1, 2, 5 e 7 nas células vazias, então cada um desses números serão os candidatos iniciais ao preenchimento de cada uma das células vazias da subgrelha. Utilizando as estratégias adequadas e tendo em conta as 3 regras do Sudoku, vamos eliminando, em cada uma das células, os diversos candidatos até que chegamos ao respectivo número para o preenchimento. A explicação desta análise não está a ser feita aqui neste momento, mas iremos aprender ao longo dos próximos vídeos. Dicas gerais. Primeiro do que tudo, mantenha-se organizado. Utilizar sempre uma grelha 9x9 limpa do tipo que sugerimos e iniciar a marcação dos candidatos para cada uma das células, anotando as seleções ou descarte sequencial dos números. E finalmente, seja paciente. Sudoku é um exercício de paciência e raciocínio lógico, pelo que às vezes, dar um passo para trás e rever as anotações, pode ajudar a encontrar um erro ou ver um caminho que não analisamos previamente.